dados biográficos do senhor, onde o senhor nasceu, e como que isso, de alguma forma, se relaciona com a sua formação profissional. Eu nasci em São Paulo em dezembro de 1930, ano em que ocorreu uma revolução sobre a qual eu escrevi um livro, depois passei para outros assuntos. A minha origem é de uma família judaica, isso me parece não religiosa, isso me parece tem a ver com uma valorização do estudo muito grande na minha casa. Não havia ancestrais intelectuais, mas havia essa valorização do saber. A frase que era muito comum, não só na minha casa, era: se você tiver que mudar de país, você leva consigo uma coisa que ninguém pode te tirar, que é o conhecimento. Eu fiz a faculdade de Direito do Largo São Francisco, me formei em 53, portanto com 23 anos. Passei a exercer a advocacia privada por algum tempo e, muito incentivado pela minha mulher, Sinira, eu resolvi fazer o curso de História, porque eu gostava muito de História e achava que o direito era apenas uma via de sustento, uma via profissional, mas o meu gosto era a História. Então eu fiz a História bem depois de ter feito o curso de Direito, isso nos anos 60. Mas por uma série de razões, inclusive pela emergência ou pelo golpe de 64, eu acabei ficando num cargo por concurso de consultor jurídico da Universidade de São Paulo, da USP. E então eu passei um bom período da vida profissional como advogado da USP. Só depois desse período, depois que eu me aposentei da consultoria jurídica da USP, foi que eu fiz uma experiência de 10 anos como professor no curso, como professor no Departamento de Ciência Política e não da História. De forma que muita gente pensa que eu estou ligado à História, fui ligado à História, que sempre fui historiador, e não é bem verdade. Eu fui historiador além de advogado. Tá, e pelo que o senhor conta, a trajetória do senhor é um pouco atípica, digamos assim, de alguns dos... O senhor diria que ela é um pouco atípica dos historiadores da geração do senhor, e se for atípica, o quanto o fato do senhor navegar nessa interdisciplinaridade, o fato do senhor ter feito direito, depois história e ter dado aula em ciência política, o quanto isso influenciou o trabalho do senhor em alguma medida? Olha, eu acho que na minha geração já fui uma exceção. As carreiras começaram a se profissionalizar, a pós-graduação foi instituída, as pessoas iam ser professores, essa era a alternativa. Eu me comparo um pouco com os que vieram antes, né? Os historiadores do passado, raros deles eram professores, até porque o sistema de ensino era muito mais restrito. De que maneira esse percurso me influiu? Acho que teve uma influência no sentido da liberdade do que fazer, do que escrever, do que optar. Porque embora eu tenha feito doutoramento, livre docência, mestrado, enquanto era consultor da USP, embora eu tenha feito isso, eu fiz tudo isso com muita liberdade, porque os meus orientadores eram orientadores um pouco entre aspas, já que eu não tinha um comprometimento de carreira. Outra coisa agora há um outro aspecto que é um aspecto negativo. Como eu não era professor, a minha possibilidade de pesquisar por um tempo longo fora de São Paulo era muito restrita.
Eu tinha que explicar, e o meu chefe contribuiu muito para isso, o Fábio Prado, meu amigo até hoje. Eu tinha que explicar longamente por que eu queria, sendo advogado da consultoria jurídica, passar 2 meses na Inglaterra num centro de história. Não era fácil e nem havia muita simpatia pelo meu nome por parte dos ocupantes da reitoria, todos eles depois do golpe. Então isso me limitou, isso limitou muito o meu campo de atuação. Daí que essa seja uma das razões pelas quais eu me concentrei muito em estudos em torno de São Paulo, tendo por objeto São Paulo. Não todos, mas São Paulo vai aparecendo de uma forma ou de outra nos meus trabalhos. E a razão não é só essa, claro. A razão é que também eu tenho uma profunda ligação com a cidade. Mas a dificuldade de me movimentar fora desse circuito pesou muito. E a decisão de ter cursado História durante a ditadura? O fato de toda a movimentação política de alguma forma contribuiu para a escolha da História ou não? Não, porque eu já gostava de História desde menino. No velho ginásio eu gostava de História, no colegial eu gostava de História. Tive uma professora no colegial que representou um incentivo muito grande, que foi Emília Viotti da Costa, que veio a ser professora da faculdade, foi também minha professora na faculdade. Então meu gosto por História vem muito antes do golpe, muito antes da fermentação. Mas talvez valesse a pena o senhor falar um pouco sobre, o senhor pega esse período bastante de fermentação política do pré-64 e o senhor teve uma militância, uma atuação política. O senhor podia falar um pouco disso pra gente? Posso falar. Eu fiz um percurso. Eu comecei. Aí é um aspecto interessante, como é que se deu o meu interesse pela política. O interesse pela política veio muito cedo, de uma forma muito curiosa. Eu tinha um avô cego, foi progressivamente ficando cego, e ele era um leitor, sem fazer propaganda, ele era um leitor diário do Estado de São Paulo, que na época, estou falando dos 1936, por aí, na época era um jornal que se concentrava nos temas internacionais. Entrar um tema nacional na primeira página era uma coisa raríssima. Precisava ser um fato muito decisivo ou importante para aparecer na primeira página. Bom, o que é que aconteceu? Eu me alfabetizei muito cedo e o meu avô me pegou para ler o jornal para ele, coisa que eu fazia com prazer. Eu me lembro de estar, por exemplo, a Guerra da Espanha. A primeira vez que eu ouvi falar na Guerra da Espanha, a primeira vez que eu li sobre a Guerra da Espanha, sem entender muito, foi no Estadão para o meu avô. Então, esse interesse histórico, não digo que foi esse foi o fator desencadeante, mas contribuiu bastante, tanto que a primeira coisa que eu digo para vocês vem à memória esse fato. Então, o ambiente de casa também, embora as pessoas não participassem da vida política, eram todos estrangeiros, o ambiente de casa ferveu muito durante a Segunda Guerra Mundial, porque numa casa de judeus você não está jogando qualquer coisa, você está jogando a vida. E a partir de 45, então, eu tive não uma militância política, mas um acompanhamento da política. Só para dar um exemplo, em 45 eu torci pela vitória do brigadeiro Eduardo Gomes e, ao mesmo tempo, tinha uma enorme simpatia pelo Prestes e não entendia por que o Prestes não apoiava o brigadeiro. Depois eu achei aquilo uma criancice, mas não era tão criancice assim, porque houve uma tendência derrotada no PCB que queria uma aproximação com a tão malsinada UDN como viria a ser no futuro. Não vingou, mas quer dizer, era uma opção que estava aí
aí no ar. Bom, daí eu passei brevemente pelo socialismo, daí eu fui radicalizando e me tornei trotskista. Me tornei trotskista... Socialismo PSB. É? Socialismo PSB, o partido. Pelo PSB, que era muito diferente do que é hoje. Era um partido de pouca gente, era um partido com muitos intelectuais. E eu me lembro que entrei e brevemente falei para uma das pessoas que tinha me introduzido, eu disse, o problema é que o partido precisa se abrir mais, o partido é muito fechado e precisa ter um laço social. E eles, não, né, assim é melhor, porque assim a gente controla a qualidade das pessoas. Bom, era clube, não era partido, né? Mas a entrada do senhor via PSB tem a ver com alguma organização judaica? Porque existe Não. Fala um pouco sobre isso, mas no caso não, do senhor, não. Aí é uma boa pergunta essa, porque o sionismo teve bastante influência na minha época e nos meios de esquerda judaica, os grupos comunistas, os grupos socialistas, e havia a grande ilusão de emigrar e ir para os kibbutz, levar uma vida igualitária, rural, fazer os trabalhos de campo. Eu até que, sob um certo aspecto, eu gostaria, porque eu aprenderia trabalhos manuais que me fazem muita falta hoje. Mas fora daí não me encantaria muito. Mas eu nunca fui atraído eu nunca fui atraído pelo sionismo. Né? Não estou falando que sou contra o Estado de Israel, mas realmente o sionismo nunca foi o meu encanto. E logo eu embarquei numa tendência internacionalista, daí o sionismo ficou inteiramente à margem. E essa saída, esse caminho do socialismo para o trotskismo, foi como isso? Tem alguma influência? Isso tem Pedrosa, uma... talvez? Não, eu nem conheci o Pedrosa. Não, foi Bramo? Também não, essa gente já tinha saído. Tá. Isso... Bom, é engraçado que eu queria laços amplos, eu critiquei o PSB porque era um clube e eu acabei indo para um clube ainda mais fechado. Mas aí é o peso da ideologia, porque no socialismo não dava para acreditar muito no socialismo democrático, naquela época, né? Hoje eu penso de uma maneira muito diferente. No radicalismo trotskista dava para viver uma utopia não realizável, e se realizada não seria lá grande coisa, boa coisa. Mas, então, seja como for, a ideologia me fez me fechar mais ainda nesse sentido dos laços com a sociedade, com os movimentos sociais e tal. Embora a gente fosse periférico dos movimentos sociais, a gente ia a assembleias de metalúrgico, ia a todo lugar, muitas vezes expulsos como traidores, agentes do imperialismo, sei lá, as piores coisas. Bom, essa história do trotskismo é curioso, porque veio por uma via intelectual. Eu e meu irmão, Rui, começamos a ler o Trotsky, assim meio por acaso. A gente achava que alguma coisa estava errada na União Soviética. A União Soviética, naquele tempo, para o pessoal de esquerda, era o paraíso na Terra, né? E a gente começou a achar que havia coisas erradas, suspeitava que havia. Começamos a ler o Trotsky e ficamos inteiramente encantados com o que ele dizia e com o pensamento dele. Aliás, ele era um grande escritor. Né? Bom, aí eu lia na Faculdade de Direito, eu levava livros, e um dia eu estava lendo a Revolução Traída, numa daquelas aulas aborrecidas, lá bem no fundo, e um colega que se chamava, já morreu, Sebastião Simões de Lima, na saída me perguntou, você é trotskista? Eu disse, não sei, eu admiro o Trotsky, eu leio os livros do Trotsky. E aí ele me introduziu nas microcélulas do trotskismo, e aí eu fiquei... militei até 63, mais ou menos. Mais ou menos 63. Quando houve então, mais ou menos... Uns 10 anos, uns 10 anos. Tá. Em 63, eu comecei... Uma coisa que me fez sair
foram as cisões do trotskismo, né? E porque havia, não sei se vale a pena a gente ficar falando da história do trotskismo, mas havia, como sempre, duas igrejas. A igreja latino-americana e os europeus. Os europeus eram muito mais cultivados, tinham mais capacidade como autores, mais inseridos na sociedade, e os sul-americanos eram mais aguerridos, vamos dizer assim, mas bem menos atraentes do ponto de vista intelectual. Quando houve uma ruptura entre essas duas facções, eu senti que aquilo não ia dar certo. Quer dizer, eu apostava na existência de um pequeno grupo internacional homogêneo. Quando esse grupo se quebrou e começou a se quebrar, e tinha uma história anterior de cisões, eu olhei, bom, isto é uma recaída inevitável, e eu comecei também a duvidar dos pontos de vista, das ideias do trotskismo. Em 1960, quando eu saí, em 63, embora tivesse alguns contatos, essa história de gente que vem te visitar para tentar recuperar o companheiro que está se extraviando e tal, mas quando eu saí, foi muito coincidente com a efervescência dos anos pré-golpe, reformas de base, tal. Aí eu tive um momento de lucidez, porque realmente eu achei que aquilo não ia dar certo e achei que aquilo ia acabar mal. E o que eu fiz foi me afastar muito de qualquer atividade política, um pouco esperando que as coisas dessem, acreditando que as coisas iam dar errado como deram, né? Então essa história depois tem uma passagem, a gente vai se curando da doença infantil mesmo com idade madura, não sei o que é que vocês pensam, mas eu tenho direito de falar como entrevistado. E daí eu fui reforçando as minhas convicções democráticas, pode-se dizer que um pouco para cá, um pouco para lá, essas convicções já duram 40 anos, o que não é pouco. Talvez a gente possa voltar um pouco para a formação. Né? O senhor termina o curso de História em que ano exatamente? deixa eu ver, 65. Já tendo ocorrido o golpe. Certo. E aí, como que é essa passagem do final do curso de História para pesquisa exatamente? O senhor já contou para a gente aqui um pouco das dificuldades de fazer pesquisa com a situação profissional que o senhor tinha. Mas como que o senhor decidiu? Porque a princípio o curso de História foi mais um certo... uma profissionalização num gosto que o senhor já tinha. Que já tinha, mas não, aparentemente não era uma decisão de profissionalização. E o senhor passa do curso para ir para a pesquisa logo na sequência. Aí aconteceu o seguinte, a perspectiva de eu virar professor no curso de História e mudar inteiramente de rumo, apareceu logo no começo do curso. Porque eu era mais maduro e era diferenciado da maioria dos alunos. E no primeiro ano, a Emília Viotti dava um curso de introdução aos estudos históricos e ela me disse, olha, faz logo esse curso que eu quero te contratar, você tem que vir para cá e tal. Então isso estava no horizonte, eu pretendia e tal. Daí veio o golpe. O golpe tornou impossível a minha ida para qualquer outro lugar, a não ser a consultoria jurídica da USP, onde eu me equilibrei com muita dificuldade. Tinha um amigo já falecido, professor de literatura, que dizia, era um português, dizia, Abade Fausto, tu estás na corda bamba, algum dia tu vais cair. Não caí, né? Não caí por circunstâncias, por sorte, pelo apoio da chefia, né? Tudo isso. Bom, daí como ficou de lado a ideia de me tornar professor, veio a ideia de, bom, eu faço os títulos da carreira acadêmica possíveis. Mas vou fazer os títulos não pelos títulos, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer.
Isso foi uma grande vantagem para mim, né? Então eu peguei a célebre Revolução de 30, pela qual eu sou conhecido até hoje, depois de ter escrito muitas outras coisas. Eu peguei a Revolução de 30 por razões políticas. Eu digo no livro, porque havia uma versão da Revolução de 30, como a Revolução da Burguesia Nacional, a versão do PCI que tinha como maior nome o Nelson Werneck Sodré. Bom, aí eu pensei em escrever, de um outro ângulo, uma história detalhada da Revolução de 30, fazendo a narrativa e fazendo uma interpretação. Daí apareceu o limite. Eu não poderia fazer isso sem ir ao Rio Grande do Sul, ficar algum tempo no Rio Grande do Sul, sem ver os arquivos no Rio. Eu não tinha condições profissionais de fazer isso. Então eu bolei uma coisa em que a narrativa entrava um pouco, mas em que o peso era a discussão, qual é o significado da Revolução, porque isso eu podia fazer sentado aqui nessa mesa, né? E com os recursos, naturalmente, que existiam na cidade. Foi aí que foi o meu primeiro livro, foi aí que eu comecei. Foi assim que eu comecei. Então, Diga. Então o senhor tributa essa ida para a área acadêmica, ou fazer o mestrado, se profissionalizar nesse sentido, muito mais por um gosto pela história do que por uma perspectiva eminentemente profissional de uma carreira acadêmica? Não, é como resumindo aquilo que eu falei. Eu entrei querendo estudar realmente pelo gosto pela história. Fernando Novaes, que foi meu colega lá, aliás, foi meu professor na faculdade, embora ele seja mais novo do que eu, o Fernando Novaes me orientou muito a respeito do que eu podia esperar do curso de História. Então eu entrei no curso de História sem nenhuma ilusão, e ele estava correto ao dizer, se você quiser sistematizar bibliografia, ideias e correr em faixa própria, pode servir para você. E foi isso que aconteceu. Agora, ficou no horizonte a coisa de ser professor, porque eu tinha um convite desde o primeiro ano. Não por grande mérito, nada, porque eu era um personagem formado em Direito, que lia muita coisa, já tinha lido muita coisa, e com uma ou outra exceção havia um bando de meninas, com todo respeito pelas meninas, que estavam ali fazendo um curso que era fácil de entrar e tal. Bom, então, o que eu poderia te dizer é que o meu gosto era muito mais pela história do que a história como profissão. Tanto assim que quando foi barrada a possibilidade de eu ser professor, eu fui fazer pesquisa. E passei muitos anos não querendo ser professor. Então vamos falar um pouco desse trabalho então, da Revolução de 30. Você mesmo disse, um dos quais sou mais conhecido. Né? Que tipo de fontes, então, você falou, você se apoiou muito na narrativa e tinha um pouco um debate teórico, digamos assim, de interpretação sobre a Revolução que estava em jogo ali, que o senhor gostaria de interesse em questionar, né? Então, como o senhor disse que esse era um trabalho que era possível ser feito aqui, naquele momento, que tipo de fontes o senhor articulou para fazer o trabalho? Como que foi esse trabalho, digamos, de historiador mais estrito sensu? Olha, foi um trabalho basicamente de leitura ou de relatos, ou de interpretações, mas sobretudo de relatos da época. Memorialística. Se você quiser um exemplo, o livro do Juarez Távora, que se chama A Guisa de Depoimento, aliás, é A Guisa de Depoimento sobre a Revolução Brasileira. Esse é um exemplo. Eu li muito essa coisa de memórias voltadas para o período, para entender um pouco a ideologia dos tenentes, que me interessava muito. O Virgínio Santa Rosa, que foi um inovador
com o sentido do tenentismo, mas tinha aquela vinculação de classe, era um movimento de classe média. Né? Tudo isso me serviu para tentar mostrar que a relação entre aquele episódio e as classes sociais não era simples, não era uma relação de causa e efeito. E tem um mestrando, mestre agora, que fez uma tese na UF, uma dissertação na UF, interessante, porque ele tenta, de certa forma, articular o livro do senhor e o livro do Francisco Verfort, que são mais ou menos contemporâneos, os trabalhos do Verfort são mais ou menos contemporâneos, a uma interpretação onde, de certa forma, o trotskismo tem algum peso, uma certa interpretação de como o Trotsky pensa questões como vazio de poder, conflito entre classes. O senhor acha que isso tem algum sentido, essa explicação que esse rapaz dá? Eu li um artigo dele. Eu não li, mas não, certamente com relação a mim eu não posso falar pelo Verfort. O Verfort nunca foi trotskista. Quanto o Trotsky possa ter influenciado o Verfort, eu não sei. Eu acho até meio curioso fazer essa imputação, pensar nisso. Entre parênteses, uma vez eu fiz uma crítica ao Lula, o falecido Antônio Carlos Magalhães falou no Congresso, no Senado, que até um historiador petista como Boris Fausto de São Paulo critica não sei o que e tal, e eu nunca fui petista. Então, eu não sei bem, com relação ao Verfort, é ele quem pode dizer. Com relação a mim, claro que a influência do pensamento trotskista foi muito forte. O que era? Era a negação do papel progressista da burguesia nacional, a ideia de revolução permanente, tudo isso estava, digamos, subjacente àquele meu discurso da época. Teve realmente... Esse foi um livro que teve realmente inspiração política, que foi uma espécie assim, de acerto de contas intelectual com um período. Talvez a vinculação que ele faça ao Verfort, eu não li o trabalho inteiro do Felipe, mas imagino que tem a ver um pouco com uma certa coincidência de acerto de contas do ponto de vista político que o trabalho do Verfort também traz em relação ao PC. E, de certa forma, o trabalho do senhor e do Verfort compartilham de algumas coisas similares. A ideia, por exemplo, de vazio de poder, que está no Verfort, também está no trabalho do senhor. Assim, então a pergunta que eu faço é assim, havia um diálogo entre vocês nesse período? Não, onde que ele se dava? Como que isso ocorreu? Boa pergunta. Essas coincidências não são coincidências ocasionais. Na realidade... Não existem coincidências. É verdade. A gente tinha um diálogo, eu tinha um diálogo bastante constante com o Verfort, e se formou um grupo no SEBRAP que se propunha a estudar a classe operária. Eu me lembro do Verfort se perguntando, afinal de contas, se falou tanto em classe operária, por que essa classe operária que se esperava ia combater os golpistas, ia enfrentar o imperialismo, essa classe operária não fez isso. Não é? Então, que classe operária é essa? E daí, no meio dessa discussão, desses encontros, nós resolvemos escrever uma coisa que fosse histórica. Eu disse, eu prefiro fazer períodos antigos, porque eu já estava passados, porque eu já estava mordido pela curiosidade pelo anarquismo, que era uma coisa mitificada, mas que ninguém sabia o que era. Bem coisa de cabeça de historiador. Tem um brinquedinho aí que eu não conheço, eu quero ver como é que ele anda. E o Verfort tinha uma preocupação mais política, fazer a crítica do PC nos anos 45, aliança com a burguesia e tal. Aí nós dividimos, recortamos esses períodos e cada um trabalhou por conta própria. Nós acabamos nunca juntando esses trabalhos, mas embora dialoguem, e no começo dialogava mesmo pessoalmente entre si.
E muita coisa do Verfort se deve ao Verfort, a ideia de estado de compromisso, tudo isso foram conceitos dele que eu incorporei. Há muitas críticas sobre isso. Bom, enfim, rola muita água na ponte. Isso eu acho que até tem pouca crítica pelo tempo decorrido. E qual foi o impacto o livro, o trabalho ficou pronto em 71, 70? O Revolução de 30, a primeira edição, se eu não me engano, saiu em 69. Eu defendi como doutoramento em 68. E houve um coronel que era o chefe da intervenção na USP, que disse ao diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Eurípides Simões de Paula, que eles tinham arranjado, ele não entendia nada da estrutura universitária, então ele disse que tinham arranjado uma defesa de tese para que eu me tornasse estável na universidade. Eu não ia me estabilizar com nada, eu ia me equilibrar. Foi dessa época, eu me lembro de estar terminando o Revolução de 30 em dezembro, quando veio o AI-5. Dezembro de 68. Então, ainda em termos de diálogos intelectuais, né? A gente acabou de falar do Verfort, esse também é um período que a discussão da teoria da dependência está começando a emergir com força. Acho que o livro do Fernando Henrique Confaleto, se eu não me engano, é 69, 70, por aí, mais ou menos por aí. Esses debates estavam circulando. De alguma forma, isso também estava nas preocupações dos senhores, isso estava um pouco circulando? Eu acho que isso estava... de alguma forma influencia o livro? O que você acha? Olha, eu acho que influenciar o livro não influencia. Tá. Agora, que tinha a teoria da dependência estava circulando muito, e teve uma longa história de vivência intelectual, teve. Mas influencia o senhor, digamos assim? A mim eu acho que não. Realmente não saberia dizer. Talvez alguém consiga escrever um artigo descobrindo isso, desenterrando o meu inconsciente, mas eu não... Tá certo. Então, a pergunta anterior que eu estava fazendo, deixa eu falar um pouco o impacto, então, porque, sabe, como tese inicialmente, e o senhor deve ter procurado tentar publicar, não sei um pouco como é que se dá esse percurso da tese para virar livro, e aí o impacto que teve, porque de fato foi um trabalho inovador. Bom, aí foi o seguinte, eu tentei logo publicar como livro, ofereci para uma editora que achou que o momento não era para publicar um livro desse tipo, que poderia ser tido como subversivo. É difícil a gente imaginar por quê, mas é preciso pensar o clima da época. Bom, eu fiz uma segunda tentativa na Brasiliense e o Caio Prado estava vivo ainda, e o Caio Graco, filho dele, gostaram. Os dois gostaram bastante e publicaram o livro. Eu vou dizer que eu tive uma surpresa, porque eu sabia que eu tinha feito uma coisa que era uma construção-desconstrução. Eu dei uma rajada de metralhadora no Nelson Werneck Sodré, eu peço desculpas a ele, eu manteria o que eu disse, mas em termos mais elegantes. Não era ofensivo, mas era bem duro, né? Agora, isso entre parênteses, uma brincadeira. Eu fiquei muito surpreso, sem nenhuma falsa modéstia, com o prestígio que o livro tem. A tal ponto que eu fico incomodado quando de vez em quando vem uma pessoa e diz: Boris Fausto, eu conheço o senhor é aquele que escreveu a Revolução de 30, né? Eu escrevi em 69, parece que de lá para cá não fiz mais nada. Mas o senhor está dizendo do debate com o Nelson Sodré e com o Vanderlei Guilherme, não teve um debate? Porque o senhor também, em certa medida, critica um pouco a abordagem que ele tinha sobre a Revolução de 30. Entrou o Vanderlei, mas o Vanderlei mudou tanto, né, que eu me lembro do Vanderlei dizer: você tem razão, eu pensava daquele jeito. Qualquer coisa por aí. Não vamos discutir porque você não tem mais esse adversário. Então,
Não diria tanto assim, mas eu acho que ele foi revisando por conta própria também. Ali tem uma referência a ele. Não tenho essa pretensão de ter influído numa reviravolta na cabeça dele. Mas eu diria que você está falando da surpresa do seu com o impacto do livro. Aí eu faria duas perguntas. A primeira é, de certa forma, talvez o livro respondesse a uma demanda daquele período sobre 30. A gente está falando também de um período que historiadores não estudavam períodos tão recentes. Né? 70 para 1930 eram 40 anos. Esse debate todo de história recente, história do tempo presente, é um debate quase de agora. Você estava já, como historiador, pegando um tema muito contemporâneo, embora eu mesmo diga que fosse do passado, mas na época era considerado certamente contemporâneo. O senhor diria que o impacto do livro, então, se deu mais nos cientistas políticos, na sociologia, e menos no campo da história naquele momento, ou não necessariamente? Olha, eu acho que se deu mais no campo da sociologia do que no campo da história, porque afinal de contas, se você pegar os cânones da história, o cuidado com as fontes, é uma quantidade enorme de fontes e tal, o livro carece disso. O livro é ensaístico, né? É deliberadamente ensaístico. Eu vou contar aqui um pequeno segredo. Que não um pequeno segredo, uma pequena história. Eu pretendia apresentar como tese de mestrado. E alguns professores da USP me disseram, olha, você é uma pessoa madura, faz um trabalhinho de mestrado. Naquele tempo o mestrado era uma coisa muito simples, depois complicou, né? Faz e apresenta isso como doutoramento, porque aí tem ideias originais. Não se pode exigir de você o que se exige de um menino que está começando, uma pessoa, um estudante que está começando e tal. Então o livro tem essas características ensaísticas e pegou mais, por isso mesmo, pegou mais a área da sociologia. Né? Mas ao mesmo tempo ele também tinha essa perspectiva política, porque a geração do final dos anos 60 e 70 está, de certa forma, tentando explicar o golpe de 64. O senhor mesmo citou isso aqui nas palavras do Verfort. E o livro ajuda, mesmo falando de 30, ele ajuda a entender um período mais largo da nossa história. Então, quando eu digo que ele responde a uma demanda daquele período, é nesse sentido de que ele dá conta do ponto de vista histórico ele soma numa série de críticas que estavam sendo feitas, especialmente à esquerda, especialmente ao PC, no caso. Eu acho que você tem toda a razão, toda a razão. Eu acho que uma das razões do êxito foi esse. Agora, é curioso que o livro continuou sendo vendido ao longo dos anos, quando essa discussão da interpretação do PC já tinha desaparecido. Eu tenho a impressão que aí também tem, quando entra em canais de escola, de comunicação, de professores que apontam e tal, aquilo vai rolando, né? vai continuando. Mas eu estou inteiramente de acordo com o que você disse aí. Eu acho que o êxito inicial tem muito a ver com as preocupações da época, preocupações de leitores de esquerda na época. E tem essa coisa de invadir o que parecia história contemporânea. Hoje se faz história até do dia anterior, mas nessa época havia um professor no departamento de história que dizia a história se conta até o fim da monarquia, daí para frente é política. Então, e nessa linha, deixa eu só pegar mais um ponto que eu acho que é interessante, porque de certa forma esse livro acabou se tornando um livro canônico sobre a Revolução de 30. E no final dos anos 70 e início dos anos 80, há agora uma tentativa de certa forma, debater com o livro do senhor sobre 30. Né? Tem um livro muito famoso do Edgar Dedecker, O Silêncio dos Vencidos. O Vesentini na USP, não era só uma coisa da Unicamp, também na USP havia um pouco essa ideia da história dos vencidos, uma certa crítica à própria ideia de revolução, né, que está embutida no livro. Eu sei que o senhor já escreveu um artigo na Novos Estudos sobre
respondendo um pouco sobre isso, debatendo sobre isso, mas como a gente está gravando aqui, isso é outra mídia, se o senhor pudesse falar um pouco as impressões do senhor sobre esse debate, que também já é um debate datado, sem sombra de dúvida, mas se o senhor pudesse falar um pouco as impressões e como que, pessoalmente, o senhor sentiu aquilo, já que agora o senhor era o Nelson Werneck Sodré deles. Olha, eu me senti com relação... Eu não sou contra nenhum tipo de crítica. Aliás, eu sempre gostei de que... Antes de publicar livros, eu sempre gostei que várias pessoas lessem e tal. Não é fácil. Geralmente dizem, não, você faz, tal coisa. E alguns livros meus foram longamente debatidos, houve críticas grandes, muitas delas eu aceitei. Então, ressalvo esse ponto. Agora, o livro do Dedeca, eu não sei o que o Dedeca pensa hoje. Eu não tenho a menor ideia, eu não o vejo há muitos anos. E o conheci assim muito superficialmente. Aquilo é o fruto de um ultra-esquerdismo desvairado, em que aquilo vai contra os fatos, aquilo vai contra a realidade. Só para dar um exemplo, pensar que o Bloco Operário Camponês tinha possibilidades de tomar o poder é pensar que o PSTU vai tomar o poder. Não vai, e se tomar, é grave. Então, quando vem uma coisa desse tipo, não é? Eu levei tempo até para responder, aí insistiram comigo que eu devia fazer uma coisa e tal. Depois eu fiz esse artigo que você lembrou do Sebrap, e houve gente que disse, mas você foi muito suave, você tinha que desancar. Não era o caso de desancar. Eu não sei se ele ainda pensa assim, ou se ele dá qualquer importância a essa visão. Eu realmente não dou. Mas o ponto também, eu acho que tentando situar o debate intelectual do período, que aí já é um outro momento diferente do final dos 60 e início dos 70, que já é esse período final dos 70 e início dos 80, que tem toda essa tentativa de desconstrução historiográfica e que, de certa forma, esse tema da Revolução apareceu. Você não acha que também tem um pouco a ver, para além das deficiências, historiográficas do livro, tem a ver com um debate maior, eu diria. Mas eu diria, já que tem um debate maior, quer dizer, tem uma relação com o quadro intelectual, com o clima intelectual daquele momento. Aí é interessante, realmente, né? Eu acho que você pegou bem. Há ali uma coisa bizantina, não é? Uma discussão bizantina sobre o que é revolução, se isto é revolução, se aquilo não é, se não houver transformação, se uma classe não derruba a outra, não é revolução. Enfim, há um nominalismo aí que, como explicação, leva a muito pouca coisa, mas que era uma coisa da época. Acho que mais forte ainda era a coisa da história dos vencidos, que se converteu numa verdadeira moda. Eu acho interessante você fazer a história dos vencidos. Só que naquele caso, os vencidos não estão estruturados. Quem é que perdeu? O Bloco Operário Camponês é muito pouca coisa. E se quiser fazer uma provocação, a gente diria que vencidos foram os aristocratas na França que perderam o pescoço. Então você pode fazer uma história dos vencidos falando dessa gente. É uma história de uma monarquia superada, né, pela evolução e tudo mais, mas é uma história dos vencidos. E de lá para cá, o senhor acha que são dos anos 80, nesses últimos 30 anos já, né? O que o senhor acha que a gente poderia colocar como que a Revolução de 30, os acontecimentos em torno de 30, ainda podem ser instigantes do ponto de vista do debate historiográfico, né? Tem tido várias discussões sobre continuidades e descontinuidades do pré-30 para o pós-30. O senhor mesmo no prefácio da versão mais recente da Revolução de 30 cita alguns temas que o senhor revisaria, talvez. Será que o senhor poderia dar, da perspectiva do senhor, um pouco o que lhe parece inovador, interessante, e ainda alguns temas que poderiam ser instigantes em torno de 30, considerando que a gente completa 80 anos da Revolução de 30? Olha, como eu deixei há muito tempo de me preocupar com a Revolução de 30, fica um pouco difícil dizer o que é que
o que é que se deveria fazer. Eu acho que há uma coisa assim que se deveria fazer. Foi aquilo que eu sonhei lá atrás e que está maduro para fazer, não tenho ideia de que, não estou me recordando, pode ser que esteja cometendo alguma injustiça, não estou me recordando de que alguém tenha feito. Quer dizer, uma análise interpretativa com uma narrativa sólida, fazendo um livro muito mais encorpado. Naturalmente, isso teria, eu não diria que isso deslocaria alguns eixos, por exemplo, não teria tanto que brigar com a interpretação burguesia nacional, etc. Eu acho que isso já era, não é? Mas teria que enriquecer coisas que eu, na época, conhecia pouquíssimo. Eu digo isso na introdução de uma edição recente, a história do Rio Grande do Sul, o comportamento das elites políticas gaúchas, que é algo de muita importância nesse quadro. Bom. Uma das maiores contribuições da sua obra é entender, ou lançar a mão dessa categoria que é construída pelo Reformas, que é muito bem utilizada pelo senhor no livro A Revolução de 30, que é o estado de compromisso. Como que o senhor vê a possibilidade de utilizar essa categoria nos períodos recentes ou no debate político recente? Olha, essa categoria foi bastante criticada. E eu tendo a concordar com muitos aspectos da crítica, né? Não creio que defina muito, eu não creio que seja um conceito, digamos, ou uma noção que renda muita coisa. Eu não iria muito por esse caminho. Bom, então acho que a gente pode voltar um pouco... Só uma última coisa sobre a Revolução de 30 mesmo, assim, que é mais uma pergunta quase semi-provocativa. Mas o que... a Revolução de 30 ainda tem alguma coisa para dizer para o Brasil? Olha, a Revolução tem alguma coisa a dizer para o Brasil? De hoje? Não sei, mas a Revolução de 30 levou ao poder uma figura que marcou a história brasileira profundamente, que foi, como todo mundo sabe, Getúlio Vargas. E ela inaugurou um período muito diferente do Brasil. Em parte pelas condições internas, em parte pela crise mundial. Então, quando eu discuti a história não é a revolução da burguesia nacional, etc., eu nunca eliminei o fato de que ali existe um corte que eu considero importante. Logo depois da publicação do livro da Revolução de 30, o senhor continua como consultor jurídico da USP, mas continua trabalhando com história ou historiografia. Logo depois da Revolução de 30, o livro que aparece como mais marcante é o Trabalho Urbano e Conflito Social. É o livro seguinte. Por que estudar trabalho urbano e conflito social naquele momento? Pelas razões que eu te disse, porque era a preocupação. Eu tinha interesse e o Verfort tinha essa pergunta entalada na garganta. Por que a classe operária não agiu, não se comportou como milhões de escritos diziam que ela se comportaria? Quer dizer, o golpe seria barrado, dado o caráter democrático majoritário do nosso exército e dada a repulsa ao golpe pelo movimento operário. Então isso quase, isso resulta, os livros resultam de uma desilusão, a preocupação com esse tema. Então, falando de desilusão, como que o senhor então encaixa a questão, logo depois o senhor vai estudar os processos judiciais, crime, a construção dos processos de criminação e incriminação. Então, como que essa desilusão se combina nessa perspectiva? Quando eu digo desilusão, não significa que o objeto não era interessante. Naquele período era, eu acho, bastante interessante. Até para discutir como é que era, ou tentar discutir como é que era essa classe operária brasileira, que, como toda a classe operária na esquerda do mundo, era mitificada, né? Se esperava da classe operária
um comportamento que não se exigia das outras classes. A classe operária não poderia querer juntar dinheiro, não poderia poupar, não poderia gostar de ter uma casa arrumada, não é? Porque a classe vai redimir a humanidade. Então, a aproximação, digamos assim, de uma das relações sociais com mais realismo foi muito importante. E eu gostei muito de escrever aquele livro, não tanto para discutir esse tema. Esse tema foi ficando. Porque, como eu peguei o período anterior, eu não tinha que discutir. O 64 não estava na minha cabeça, estava na cabeça do Verfort. Na minha, não. Na minha ficou todo o período da Primeira República, o final do século XIX e tal. E daí a minha atração pelo anarquismo teve um peso muito grande. Eu me diverti muito falando sobre não só o anarquismo como perspectiva política, que era muito utópica e inviável no Brasil, mas, sobretudo, por uma coisa que eu acho que era muito interessante, que era uma cultura anarquista. Uma maneira de ver as formas de sociabilidade, como é que eles encaravam o baile, a festa, a versão puritana do anarquismo que se instaura aqui no Brasil, nesses círculos. Eu gostei muito. Eu gostei muito disso. Agora, você me pergunta por que daí para o crime? Daí o crime acho que é fundamentalmente uma razão intelectual. É a procura por objetos novos. Eu tenho muita dificuldade, não que eu critique, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar uma pessoa que passa a vida inteira estudando alguém ou um determinado tema. Eu tenho dificuldade disso. Tem os encantos novos, começam as coisas a brotar num campo completamente diferente. E aí o tema da criminalidade não tinha entrado no Brasil, mas tinha entrado com força na França, na Inglaterra, e eu comecei a ler esses livros. E comecei a achar que isso dava samba, né? Aí realmente eu fiz um trabalho de arquivo, fiz muito um trabalho de historiador, uma coisa que hoje eu não teria forças para fazer, realmente, porque eu me joguei na poeira do Arquivo do Estado, era completamente desorganizado, eu organizei coisas para poder ter um objeto, né? E sobre esse livro que eu gostei muito de trabalhar, sobre esse livro eu tenho uma pequena, não diria mágoa, uma sensação de uma coisa não completa. O que eu quero dizer com isso? Seja lá por que razão for, talvez eu tivesse cansado pelo tamanho do trabalho de pesquisa, o tempo de trabalho de pesquisa, eu acabei fazendo um livro que poderia ser muito mais desenvolvido do que foi, tendo em vista o material que eu tinha. Eu tinha um material imenso. O livro traz questões muito importantes que naquela época não eram discutidas, como, por exemplo, a questão das estatísticas criminais, dos vieses que elas traziam, da dificuldade em se refletir do ponto de vista estatístico que de fato acontecia. Então, qual que seria a frustração, considerando essa contribuição que é tão importante? Eu acho que eu acentuei muito esse lado empírico. Você tem razão, era importante fazer isso na época, era bem importante. Eu acho que duas coisas, eu poderia ter teorizado mais. Por que eu não teorizei mais? Porque eu não consegui fugir da banalidade. As classes dominantes impondo tal, taratata, que não acrescenta nada, que são até verdades, mas não acrescenta nada. Então, teoricamente, eu acho que poderia refinar mais o livro. E depois eu tinha muito material para, não sei se você se lembra, eu seleciono tipos de crime. Então, o material que eu tinha, eu acredito que poderia ter enriquecido mais, por exemplo, o crime de sedução, que é muito interessante como que você constrói do ponto de vista social. Então, ali cruzam mais coisas, né? Mais coisas. Eu li muita coisa, eu peguei a linha dominante e tratei da linha dominante. Nesse sentido, que
não é que eu desgoste do livro, mas eu acho que eu teria a chance de fazer uma coisa mais encorpada, digamos, mais fechada. Mas é um livro também que aproxima um pouco mais as suas duas formações, né? Digamos, é o livro que te traz um pouco mais para perto da questão da formação jurídica. Talvez se o senhor não tivesse a formação, não fosse bacharel em Direito, não tivesse toda essa formação, seria um trabalho que fosse um pouco mais árido, mais difícil de ser feito. Você usou a palavra certa, a expressão certa, um pouco mais difícil. Quer dizer, quando eu fui olhar os processos, o processo tem caminhos, tem atalhos, tem caminhos que, para o leigo, à primeira vista, são caminhos complicados. Mas não há nenhum segredo, as pessoas aprendem, tanto que gente que nunca foi ligada ao direito fez uma quantidade de ótimos livros sobre crime, sobre criminalidade. Mas esse olhar de advogado ajudou, digamos, a ir às coisas importantes do processo e não ficar preocupado com os carimbos, que tem uma infinidade de coisas que, enfim, substantivamente não tem relevância. Agora, é verdade também uma coisa, que se há um ramo do direito de que eu sempre gostei, foi o direito penal. Então, estava inscrito na minha história que algum dia eu ia mexer com isso. Só não fui advogado de penal porque é difícil. Né? Para você subir a uma categoria de advogado criminal importante, você, principalmente naquela época que não havia grandes escritórios, você vai ter que lutar aquela coisa do advogado porta de cadeia, né? É muito complicado. E, quer dizer, não à toa, o senhor volta ao tema do crime no livro mais recente do senhor, O Crime do Restaurante Chinês. Então, talvez fosse interessante o senhor fazer, já que nós estamos falando dessa área de crime, né, desses livros, uma certa comparação, porque os livros refletem muito momentos historiográficos diferentes, do ponto de vista do campo, da história, e do ponto de vista do senhor. O senhor podia fazer essa comparação? O que tem de diferente no crime do restaurante chinês, se a gente for comparar com Gostei da pergunta, porque não tinha pensado muito nisso. Eu acho que tem o seguinte, tem muito mais um investimento da história pessoal no crime do restaurante chinês e não tem investimento da história pessoal, a não ser por essa via que nós falamos de gostar do direito penal, não tem esse investimento no crime cotidiano. Eu diria que o crime cotidiano, comparativamente, o crime cotidiano é muito mais intelectualizado e o crime do restaurante chinês é muito mais sensorial, é muito mais afetivo. Isso tem a ver com um pouco com a historiografia contemporânea? Tem a ver com a historiografia contemporânea, certamente, mas tem a ver com a idade e tem a ver com a história pessoal. Eu te digo a idade porque, em vez de tomar as coisas como objeto, eu me lancei. Por que eu me lancei e escolhi esse crime? Porque esse crime tinha me tocado lá atrás, em 1938. Então eu disse, bom, se eu quero fazer uma história de um crime, se eu quero fazer uma micro-história, é esse o crime que eu quero fazer. E eu acho que ele saiu muito bem, modéstia à parte, só que ele tem um problema. Agora me trazem coisas, crimes espetaculares, não sei o quê, e eu digo, eu não vou fazer, porque esse deu certo. E quase certamente vão dizer, não é a mesma coisa, tal. Então não dá. Tá. Deixa eu aproveitar então. Nesse período entre trabalho urbano e o crime cotidiano,
você teve um investimento grande também nos debates sobre imigração. Ele foi decorrência um pouco desses estudos suponho que tem a ver com os estudos sobre o anarquismo, sobre a presença, sobre a Primeira República como um todo. Você podia contar um pouco esse momento, um pouco como que o senhor entra nesse debate da imigração? Mesmo porque o debate da imigração se reflete no crime cotidiano. Certamente, certamente. E de algum modo, no crime do restaurante chinês, eu mostro aquela São Paulo de estrangeiros, e é uma coisa muito curiosa que os estrangeiros que estão envolvidos ali, do ponto de vista quantitativo, não tem nenhuma importância na cidade. É lituano, chinês. Né? Bom, o tema da imigração, eu diria a vocês, mais uma vez, que aí tem duas vertentes. Eu acho que o mais forte é a vertente pessoal, hoje eu vejo assim. Quer dizer, na minha casa, como as pessoas eram, os meus ascendentes eram todos estrangeiros, todos meus tios, meu pai, minha mãe morreu muito cedo, mas se falava muito da minha mãe. O tema do como nós viemos, como a gente vivia lá, por que nós viemos para o Brasil, como é que nós fomos recebidos no Brasil, esse tema era frequente. Se eu pudesse reviver esse pessoal, ou se eu morrer e conseguir encontrar com eles, eu não acredito, mas torço muito para estar enganado, né? Eu teria explorado como memória oral muito do que o que eu ouvi deles, né? Então essa é uma vertente. A outra vertente é que realmente começou a preocupação com demografia e com o tema da etnicidade, o tema das identidades, entrou na área de ciências humanas. E entrou tendo duas chaves básicas que foram as migrações internas e a onda da imigração em massa. Então eu explico um pouco por aí. Mas eu vou dizer a vocês uma coisa curiosa. Eu nunca, apesar de ter, de certo modo, orientado um grupo de estudos sobre imigração, apesar de ter lido muitos trabalhos sobre imigração, apesar de ter publicado numa revista de estudos imigratórios de Buenos Aires, um número só sobre o Brasil, quer dizer, eu coordenei os trabalhos, tem vários trabalhos, tem o meu e tem mais outra pessoa. Eu nunca escrevi um livro de história sobre imigração. Imigração anda assim, bem pertinho, e não tem um livro de história. Tem um livro biográfico, que é o Negócios e Ócios, autobiográfico. Aí tem, através da figura da minha família, tem uma história, tem uma micro-história da imigração. O senhor acha que esse exercício que mais tarde o senhor denomina de ego-história foi uma marca no que se refere ao que o senhor produziu depois da publicação do Ócios e Negócios? Não sei se foi, acho que não, porque você diz o que é que eu produzi depois do Negócios e Ócios. Eu produzi o crime do restaurante chinês, estava orientado, tem a ver porque ele tem um detonador que é um fato da minha infância, né? Então tem a ver com esse aspecto. Mas depois eu fiz coisas que estão longe disso. Eu fiz duas coisas por encomenda, né, que eu gostei de fazer, que foi a história do Brasil e a biografia do Getúlio. Bom, agora falando então um pouco mais sobre as relações do senhor com os cientistas sociais da comunidade de países de língua portuguesa. Em que medida as leituras, as obras portuguesas ou de outros países influenciou tanto o seu trabalho ou a sua linha de pesquisa? Olha, o que realmente influenciou minha linha de pesquisa não são historiadores de língua portuguesa. Os historiadores de língua portuguesa, especialmente os portugueses de Portugal,
são obviamente muito importantes para que se entenda o Brasil colonial. Não é? É fundamental essa leitura, esse conhecimento. Como eu não lido com esse período, nunca lidei com esse período, eu gosto de ler sobre esse período. Eu gosto de ler porque, como eu não sei nada, então tudo para mim é bom, é novidade, é interessante. Mas quem me influenciou muito foram os franceses e os ingleses, basicamente. Né? Mas tem algum cientista social dos países de língua portuguesa que o senhor destacaria como alguém com o qual o senhor tem um diálogo profundo? Olha, desculpe te decepcionar, mas olha, eu tive sim um diálogo de amizade, de amizade e de conhecimento. Algo da história portuguesa que eu conheço, eu devo a um professor já falecido, Joaquim Barradas de Carvalho, que veio exilado. Ele veio da França, mas estava na França há muitos anos. Como anti-salazarista, ele veio dar aulas aqui no Departamento de História. Então, ele era um especialista em mentalidades na época do descobrimento e história do descobrimento. Então, essa faixa da história portuguesa, através dele eu li muita coisa. Realmente eu li muita coisa. Mas, digamos, não foi só para o curso dele, porque eu não precisava ler tanto para o curso dele. Foi um interesse intelectual, mas em que medida isso influenciou o meu trabalho? De alguma maneira, o que influenciou porque eu escrevi a história do Brasil, uma história do Brasil. Então aí tem uma influência dos portugueses, eu conheci o Joel Serrão, o Vitorino Magalhães Godinho, mas conheci assim, li algo e conheci pouco. Talvez para a gente já ir caminhando para o fim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor mais de ordem geral, que é, bem, a trajetória do senhor são um dos historiadores mais importantes do país. Muito obrigado. A trajetória de vida profissional do senhor se confunde também com um desenvolvimento muito grande desse campo. O senhor mesmo fez referência como isso era nos anos 60, uma faculdade de história da USP como era e como a gente vê como é hoje, né? Então, se o senhor pudesse dar uma visão geral de como o senhor vê o campo da historiografia brasileira hoje, a partir da própria, pegando um pouco o ensaio de história nesse caso, a partir da própria experiência do senhor, como que o senhor vê o campo da historiografia brasileira no período atual? Olha, eu acho que nós demos um salto muito grande, porque nós passamos do tempo das grandes estrelas, poucas e raras, para uma massa de trabalhos muito grande. Alguns são piores, outros são melhores, mas a quantidade de monografias de média qualidade ou de boa qualidade que nós temos hoje é impressionante. E o rigor técnico, o pensamento das pessoas melhorou muito. Não vou dizer que, enfim, que chegamos a um ponto ideal não existe, mas houve um progresso efetivo nesse sentido. Quando eu falo das estrelas, no passado, hoje você não tem as estrelas tipo Caio Prado, Gilberto Freire, que tem um pé na história, não é? Sérgio Buarque, não é? Eu acho que eu não tenho essa pretensão, não sei se há gente vaidosa que deve ter a pretensão de se igualar a esse ou ser mais importante até do que esse. Eu acho que teve isso. No passado você não tinha uma massa crítica, você não tinha um grande volume de trabalhos históricos. E você tinha essas figuras que por vários caminhos tiveram uma grande influência. Hoje eu não digo que não haja pessoas que não têm influência. Claro que a gente tem influência, mas acho que nós não somos esses heróis épicos do passado. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, em compensação, nós temos uma quantidade, repetindo, uma quantidade de estudos bastante ponderável e, eu diria que bastante boa. E a história tem uma vantagem sobre, por exemplo, a filosofia. A história tem algo de concreto que se você fizer uma monografia por um tópico que tenha alguma relevância, bem feita, uma história de
de uma pequena cidade, de uma vila, o que for, isso em si mesmo tem valor, tem qualidade. Enquanto que na filosofia você fazer pensamento original é muito, muito difícil. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar, de falar? Não, como diziam os radialistas de outrora, agradeço a atenção dispensada, boa noite e até amanhã. Nós é que agradecemos. Nós é que Muito obrigado. agradecemos. Obrigada pelo seu tempo e por nos receber. Obrigado. Não, foi ótimo. É bom conversar com gente inteligente. Obrigado.